Pai, te agradecemos e te louvamos por esta manhã e por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo ar que respiramos, pela vida que recebemos. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia que se renova sobre nós nessa manhã. O Senhor tem sido bom e fiel. E nós te agradecemos e te louvamos e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida durante toda essa semana. Tua mão esteja nos guiando em todos os nossos passos. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, guia os nossos passos continuamente. Guarda-nos de todo mal, Pai, durante toda essa semana. Em nome de Jesus eu oro e eu peço a tua bênção sobre nós, sobre todas as nossas atividades durante essa semana. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço. Amém e amém. Amém, meus amigos. Bom dia àqueles que estão chegando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Feriado. Muita gente viajando. Enfim, vamos lá. Mas vocês estão aqui e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tanto lá no Facebook, nós temos uma turma lá no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. E aqui no Instagram também, Ronaldo Bezerra _. Bom, hoje vamos falar sobre sustento. E eu queria que você falasse para mim qual foi a provisão que Deus trouxe a você durante essa pandemia. Você poderia destacar alguma coisa, alguma provisão de Deus para você nessa pandemia? Escreva para mim, por favor. Qual foi a provisão de Deus que Deus trouxe a você? Algo que você não esperava. Algo que você não esperava. E Deus trouxe essa provisão para a sua vida, em alguma área. Vamos lá, falem para mim, por favor. Falem para mim. Olha lá, a Marina disse que a empresa dela teve uma ascensão inexplicável. A Lady Cakes, minha amiga querida, que faz excelentes bolos também, gente, vocês precisam conhecer ela, Lady Cakes. Faz um trabalho excelente, ela disse que foi o melhor ano do meu trabalho. Muito legal, amiga. Eu fico muito feliz porque você tem excelente qualidade. Seus bolos são excelentes. Meu amigo Jacaré disse, me deu sanidade. Me deu sanidade. Que legal, amigo, que legal. E o seu trabalho tem sido também um trabalho muito abençoado, viu? A Ana disse, um emprego depois de 3 anos e meio. O Marcos disse, um trabalho extra que pagou nossas contas. Poxa, que legal. Eu vou ler aqui, não vou falar nomes, mas eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Guardou minha família, marido, filhos, mãe, irmão e família do meu irmão. Que mais? Total cuidado comigo em não pegar este vírus até que o Senhor me sustentou. Não faltou o necessário, porém estou desempregada, disse a Célia. Minha instabilidade financeira, que mais? Estava desempregada, agora estou trabalhando. Deus tem trazido toda a provisão necessária nessa pandemia. A Luciane disse, tudo melhorou. O meu amigo Kleber disse, melhor ano de resultados que tive na empresa. Puxa vida, que legal ouvir isso de vocês. Vamos lá. Financeiramente, meu marido teve o melhor ano em vendas. Olha as coisas de Deus, gente. Olha as coisas de Deus. Eu estou lendo aqui, não dá para falar, citar todos os depoimentos de vocês, mas eu estou lendo aqui, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. A Dicilene disse, em meio à crise conseguiu vender um apartamento e pagar as contas. A provisão de Deus, gente. Vamos falar sobre a provisão de Deus. Qual foi a provisão que Deus trouxe a você em meio a essa pandemia? Que legal. Olha que legal, a Selma Lourenço, lá no Facebook, ela disse que as minhas lives têm ajudado ela psicologicamente. Essa foi a provisão para ela. Que bom, Selma, fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. Que mais? A Viviana disse, comprou uma casa. Enfim, nada nos faltou, só melhorou, graças a Deus. Jesus é o pão da vida, me trouxe um emprego numa fábrica de pães.
disse a minha amiga Luciana Poiatos. Puxa, quantos depoimentos, eu estou lendo aqui, todos, não dá para falar, mencionar todo mundo, porque são muitos depoimentos. É isso aí, estou lendo aqui, ó, tudo que vocês estão escrevendo. Eu gosto de ler o que vocês escrevem. Conforto, esperança, saúde, supriu as necessidades, ensinou a ser dependente dele, me trouxe paz, confiança. A Fernanda disse, suas lives também foi um sustento para nós. Que legal, Fernanda, fico feliz com isso. Que bom, que bom. Suas lives têm me ensinado, a Amanda, minha amiga, suas lives têm me ensinado e ajudado muito na vida espiritual. Que bom. Obrigado por vocês falarem isso. E Deus realmente tem sido bom conosco nesse tempo, não é verdade, amigos? Deus tem sido bom, Ele tem falado coisas especiais ao nosso coração. São sementes que são lançadas na nossa vida, não é verdade? Sementes que produzem frutos. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, né? Onde é que estão os frutos? E às vezes a gente não enxerga e a gente quer na hora os frutos, mas eles vão surgindo. É o que tem acontecido, as sementes que são lançadas na sua vida. Vamos ler um texto aqui, gente? Eu quero ler com vocês o texto de Êxodo 16, versículo 1 ao 4, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Êxodo 16, de 1 a 4, anote aí, anote esse texto, porque nós vamos conversar sobre este texto que fala sobre sustento, que é o sustento de Deus. Eu quero conversar com vocês nessa manhã. Bom, gente, de acordo com aquilo que a gente leu, que é importante você entender o seguinte, que Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos. Quando eles saíram do Egito, eles foram em direção à terra prometida, o trajeto durou 40 anos. Mas não por conta do percurso, mas por causa da desobediência daquele povo. Porque eles foram desobedientes, em determinado ponto da viagem, eles ficaram andando em círculo. Pois é, eles murmuraram e foram desobedientes. Andaram em círculo. E assim que acontece, inclusive, com a nossa vida. Quando murmuramos, quando desobedecemos. Às vezes estamos perto da bênção, mas não alcançamos porque estamos andando em círculo. Tome cuidado com isso. Agora, como é que alguém pode se sustentar no deserto 40 anos, gente? Como? O deserto não tem nada. Veja, o que a Bíblia mostra para nós é que no 15º dia do 2º mês, desde que Israel havia saído do Egito, eles começaram a reclamar. Depois de 45 dias da libertação da escravidão, como é que esse povo esqueceu tudo o que eles haviam passado? Como é que eles se esqueceram? Como que esse povo esqueceu tudo o que aconteceu no Egito? Veja, depois de 45 dias que eles saíram da escravidão, eles queriam a libertação. Eles buscavam a Deus por uma libertação, pediam a Deus, clamavam a Deus, e Deus liberta agora aquele povo, e depois de 45 dias, parece que esse povo esqueceu tudo aquilo que eles haviam passado lá no Egito. Eles tinham, veja só, gente, eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho. Eles viram com os próprios olhos. Eles passaram no meio do mar sem molharem os pés. E ainda viram mais. Viram Deus fechar o mar e destruir os inimigos. Eles viram esses milagres.
Grandes milagres acontecendo. E dias depois, esse povo estava reclamando com Deus sobre sustento. E eles murmuraram, e eles foram ingratos. E eles diziam: por que Deus nos tirou do Egito? Por quê? Quer dizer, eles viviam pedindo a Deus que os tirassem do Egito, e agora eles estão questionando Deus. Você veja como é que o ser humano é, não sabe o que quer. Agora eles estão dizendo o seguinte: por que o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui no deserto? Israel, gente, Israel havia ficado escravizado no Egito por 400 anos. Você imaginou? Lá eles comiam bem, no Egito eles comiam bem. Mas agora eles estavam no deserto querendo saber como é que eles seriam sustentados. Eles esqueceram o poder de Deus, esqueceram os livramentos, esqueceram tudo que Deus havia feito. Eles esqueceram. Um povo complicado, povo rebelde, desobediente, murmurador. Sabe qual é a conclusão? Diante disso que eu estou falando para vocês aqui, só nesse início, preste bem atenção. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? É que nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Guarde isso, anote isso hoje. Nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Olha os milagres que esse povo recebeu, gente. E mesmo assim continuaram questionando, murmurando, duvidando. Então veja, não é um milagre que sustenta a fé. Às vezes a gente tem essa ideia, que Deus precisa fazer um milagre para sustentar a fé de uma pessoa. Não é isso. Porque a pessoa, ela vê um milagre aqui hoje, amanhã ela quer outro milagre. E aí ela faz outra prova de Deus. E se Deus não der o outro milagre, ou melhor, e se Deus der a ela um outro milagre, ela vai pedir ainda um outro milagre. É isso. Você sabe que eu falo para vocês, eu já disse aqui nessa live, de gente que fica correndo atrás de milagreiro. É impressionante como às vezes eu vejo pessoas todos os dias correndo atrás de milagre. É algo viciante. A pessoa está viciada nisso. Ela não se satisfaz. Hoje ela quer um milagre, amanhã ela quer outro, depois ela quer outro, ela quer outro, ela quer outro. Mas não é um milagre que sustenta a fé. Não é um milagre que sustenta a fé. Então eu quero dizer para você, você que fica correndo atrás de live de milagre, do culto do milagre, que fica atrás de milagre o tempo todo. Primeiro, não é isso que sustenta a sua fé. E segundo, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o teu Deus. E não ficar correndo atrás dessas coisas. Busque na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas virão. Foi o que Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu coloco as prioridades em dia na minha vida, o reino de Deus como prioridade na minha vida, automaticamente as bênçãos de Deus me alcançam. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Porque tem gente que corre atrás de bênção, pede bênção e nunca está satisfeito. As pessoas que eu conheço que são felizes, eu já disse isso em outra oportunidade, as pessoas que eu conheço que são felizes, mais felizes, não são aquelas que ficam pedindo milagre e recebendo milagre, pede milagre e recebe milagre. Não é esse tipo de gente. As pessoas que eu conheço que são mais felizes são aquelas: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida, eu quero ser um milagre na vida do outro. São essas pessoas que são felizes. Então, gente, isso é muito sério o que eu estou dizendo. Eu não sou, óbvio que eu não sou contra os milagres de Deus. Imagina. Óbvio, eu creio nos milagres de Deus, assim como você também crê nos milagres de Deus. Porque eu experimentei milagres da minha vida. Mas nós precisamos entender nessa manhã, meus amigos, que há duas coisas diferentes na Bíblia. Há duas coisas diferentes na Bíblia: a operação de milagres e a intimidade com Deus. Operação de milagres e intimidade com Deus. Há duas coisas diferentes. Veja, eu posso ser alvo de um milagre
e não ter intimidade com Deus. Você pode receber um milagre e não ter intimidade com Deus. E não ter tido uma experiência real e genuína com Deus. Receber milagre não significa que você teve uma experiência com Deus. Deus pode curar quem Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quiser. Ele cura o justo, o ímpio, Ele cura quem Ele quiser. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da criação. Ele faz o que Ele bem entende, Ele tem os seus caminhos e os seus propósitos. Então, o que sustenta a fé de alguém não é um milagre. Não corra atrás disso. Não é um milagre, mas é a intimidade com Deus. O que vai sustentar a sua fé, meu irmão e minha irmã, é a intimidade com Deus. E eu pergunto a você nesta manhã, você é íntimo de Deus? Você conhece a Deus na intimidade? Por isso que muitos precisam ir à igreja todo dia, porque a cada dia eles vão atrás de milagre. Tem gente assim. Eu preciso de milagre. Eles participam da live do milagre. Porque eles precisam de um milagre. Eu preciso de milagre. Gente do céu, acorda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Precisamos conhecer o Evangelho, amigos. Pelo amor de Deus, dá desespero. Quando eu olho pessoas assim, eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu vejo queridos que eu conheço atrás disso. Eu falo, meu Deus do céu, que tristeza. Não conhece o Evangelho. Não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Que tristeza isso, que tristeza. Gente, a maioria das pessoas que vão à igreja cotidianamente é para buscar algum tipo de milagre. Ou então é para entrar em algum tipo de corrente. Parece que essas pessoas precisam disso. Elas não têm maturidade para enfrentar os dramas da vida. Os problemas da vida, não conhece a Deus. Essas pessoas precisam disso, de corrente, de bênção. E por quê? E por que elas precisam disso? Porque elas sustentam a sua religiosidade com a operação de milagres. Mas como eu disse e volto a repetir, o milagre não sustenta a fé. A gente vê aqui o que aconteceu na história. O que vai sustentar a fé de uma pessoa, ela é ter intimidade com Deus, é a sua vida de oração e a sua busca pela palavra de Deus. A grande prova do que eu estou falando aqui para vocês está nessa história que a gente acabou de ver do povo de Israel. Estou falando de Bíblia para vocês, não é invencionice. Estou falando de uma história bíblica. O povo de Israel havia vivenciado grandes milagres, gente. Grandes milagres eles experimentaram. Mas agora eles estavam reclamando com Deus. Eles haviam esquecido tudo que Deus havia feito, porque agora eles estavam com medo que faltasse o sustento. E eu sei que esse é o grande medo que todos nós temos. Ainda mais nessa pandemia que a gente viveu, essa crise que não foi só no Brasil, gente. Uma crise mundial que estamos vivendo. Muitos estão perdendo seus empregos, muitos perderam. Empresas foram à falência, a economia parou, agora está começando, a tentar reagir, mas tudo parou. E as pessoas começaram a dizer, e agora? O que eu vou fazer da vida? Bateu aquele medo, aquela incerteza, uma inquietude em muitas pessoas. E até certo ponto é natural, porque nós somos seres humanos, gente. É natural. Nós temos preocupações naturais com o sustento da nossa família. Claro, não somos irresponsáveis. Mas aqui eu gostaria de denunciar um grande engano. Eu quero falar para vocês sobre um grande engano. E o engano é de nós acharmos que nós dependemos dos homens. Isso é um grande engano. Porque aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, aquele que hoje pertence ao Senhor, que teve uma experiência verdadeira, foi transformado pela graça de Deus, é regenerado, vive pela fé, não depende dos homens para viver. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E Deus vai usar, como usou, empresas para contratar você.
Deus vai usar como usou pessoas para fazer algum negócio com você, como eu vi testemunhos aqui. Vai usar uma pessoa para te abençoar, como aconteceu com você, aconteceu comigo também. Ele vai abrir portas para você, porque a sua vida, a nossa vida, não é sustentada por homens. A nossa vida é sustentada por Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus. Guarde isso no seu coração. Esse texto que nós lemos de Êxodo capítulo 16, meus amigos, mostra para nós uma promessa de Deus sobre sustento. No versículo 4, Deus está dizendo o seguinte: eu vos fartarei e lhes darei sustento. Eu vou fazer chover pão do céu. Deus disse, foi promessa de Deus: eu vou levar sustento para vocês, vou fazer chover pão do céu. E o Deus que promete é fiel, gente. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. O detalhe é que Deus dá uma promessa, no contexto, gente, que o povo estava no pecado. Qual era o pecado? Da murmuração. Veja, Deus deu uma promessa para aquele povo num contexto de pecado. O pecado do povo era a murmuração. Eles estavam murmurando no deserto. Mas a Bíblia diz que, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Você já percebeu quantas vezes você foi infiel a Deus e Ele permaneceu fiel a você? Você já percebeu isso? Quantas vezes você errou e Deus continuou sendo fiel a você? Agora, o malandro é aquele que diz o seguinte: o malandro ele fala assim, já que Deus me abençoa mesmo quando eu sou infiel, então eu vou continuar sendo infiel. Esse é o malandro. Isso é pecado deliberado, gente. Isso é pecado deliberado. Isso é pecado contra Deus. E toda pessoa que peca, gente, toda pessoa que peca deliberadamente, ela perde qualidade de vida, ela perde promessas, ela perde bênçãos. E há promessas na Bíblia que são condicionadas à obediência. Se você quer ser abençoado nesta área ou naquela área, você precisa obedecer. E esse texto que nós lemos aqui, de Êxodo, no capítulo 16, foi uma promessa a Israel no deserto. Mas esse texto também há uma correlação, do texto aqui de Êxodo com o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Eu não vou ler aqui, porque senão fica muito longo a nossa live. Lá em Mateus 6. Anote aí e leia depois. Que esse texto mostra de Mateus 6, mostra para nós que a promessa de sustento é para todos os crentes, discípulos de Jesus. Tem promessa de sustento ali. Leia lá. Leia. Mateus 6, 32 em diante, uma coisa assim. Mas leia. Gente, a minha oração é que nesses dias de tantas incertezas, você possa crer que Deus sustentará você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Até aqui foi assim e vai ser até o final. O seu sustento não vem do seu patrão. O seu sustento não vem da sua própria capacidade física ou até mesmo intelectual. O seu sustento não vem da sua competência na aplicação da bolsa de valores. Mas o seu sustento vem do Senhor, do seu pastor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Segunda Guerra Mundial, quando o mundo entrou numa grande crise, uma forte crise, a economia estava destruída, não havia bancos, não havia aplicações dos países subjugados à Alemanha nazista, Os judeus e os povos oprimidos perderam suas riquezas, estava uma loucura o mundo, na Segunda Guerra Mundial. Gente, às vezes nós temos a tendência de pensar que nós estamos seguros, mas de repente surge alguma coisa que desestabiliza o mundo. Como surgiu a Segunda Guerra Mundial no passado, e agora surgiu a Covid. A Covid-19. E o mundo inteiro mudou e entrou numa crise. E todos ficaram com medo do que seria o amanhã. E tem muitos que estão com medo do que vai ser o amanhã. Mas eu pergunto, o que é o dinheiro? Gente, o que é o sustento? O que são as economias? Tudo isso, gente, é como bolha de vento.
é uma ilusão, gente. Então, quem é que nos sustenta? É a política deste mundo? São os sistemas econômicos? É a herança familiar que um dia você recebeu? O que te sustenta é o que você tem guardado no banco? Não. Quem nos sustenta e nos sustentará é o Senhor, que é o dono da nossa vida. E o Senhor aqui estava dizendo a Israel, o Senhor estava dizendo a Israel, por que vocês estão reclamando, Israel? Eu não tirei vocês do Egito. Israel, eu não abri o mar vermelho. Eu não fui fiel, Israel. Israel, saibam que eu continuarei sendo fiel. E é o que Deus diz para você hoje. Deus está dizendo para você, eu não te sustentei até aqui. Por que você está reclamando? Eu não sustentei a sua vida até aqui? Eu não fui fiel com você até aqui? Saiba que eu vou continuar sendo fiel. Glória a Deus por isso, amigos. Glória a Deus por isso. Então você que está enfrentando uma grande luta nesse momento por causa da crise que nós estamos vivendo, às vezes do desemprego, enfim, algum problema, uma necessidade, saiba que quem vai te ajudar, quem vai te sustentar e não deixar faltar o pão na tua mesa, na tua casa, é o Senhor Todo-Poderoso. Salmo 37, versículo 25. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E essa palavra do salmista vai se cumprir também na sua vida. Mas eu quero tirar lições desse texto aqui nesta manhã. Eu quero tirar lições desse texto sobre o sustento de Deus. Eu quero deixar 3 coisas para o seu coração. 3 aspectos importantes para a nossa meditação nessa manhã. Primeiro, você pode anotar se quiser. Anote. O sustento era incomum. Você pode anotar? Anote aí você aqui no meu Face e no Instagram. O sustento era incomum. Gente, o maná era uma coisa estranha. O maná era branco, redondo e meio adocicado. E choveu o maná do céu por toda parte. Gente, o sustento que Deus havia mandado era estranho, era incomum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus traz o sustento para a sua vida de onde você menos espera. É estranho. Do lugar mais estranho. De situações mais improváveis. Deixa eu dizer para você, não feche nenhuma porta na sua vida para a bênção de Deus, porque Ele pode abençoar você de onde você menos espera. Deus pode fazer isso. De onde você menos espera, uma coisa mais incomum, mais improvável, Deus pode abençoar você assim. Tem uma história interessante que diz o seguinte. A história diz assim, que após o naufrágio, um único sobrevivente agradeceu a Deus porque ele estava vivo e por ele ter conseguido se agarrar à parte dos destroços, né, daquele navio, para poder ficar boiando. Este único sobrevivente, gente, ele foi para uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação. E ele ficou nessa ilha. E ele agradeceu a Deus. Primeiro ele agradeceu por ele estar vivo. Depois ele agradeceu por ele ter encontrado uma ilha para ele poder ficar. E aí, com muita dificuldade, gente, e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que ele pudesse se proteger do sol, né, da chuva, dos animais, e para ele também guardar aqueles seus poucos pertences. E como sempre, mais uma vez, ele agradeceu. Ele agradeceu por estar vivo, né? Agradeceu por ter encontrado uma ilha, agradeceu por ter conseguido montar um abrigo. Ele agradecia. E nos dias seguintes, cada alimento que ele conseguia colher, ele também agradecia. Cada alimento que ele conseguia caçar e colher, ele agradecia. Mas, um dia, quando ele voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça.
terrivelmente desesperado, ele se revoltou. E ele gritava, e ele começou a chorar. E ele dizia assim: o pior aconteceu, agora acabou tudo, minha vida já era. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ele estava agradecendo o tempo todo por tudo que ele conseguiu. Agora ele estava questionando Deus. E ele chorou, mas ele chorou que ele acabou ficando com sono, porque quando a gente chora muito, a gente começa a ter sono, dá sono, a gente quer dormir. E aí ele adormeceu profundamente cansado de tanto chorar e sem saber o que fazer. Ficou desesperado. Ele acordou no outro dia, bem cedo, mas ele foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E então disseram para ele: viemos te resgatar. E ele olhou para aquilo e disse: ué, como é que vocês souberam que eu estava aqui? E aí disseram para ele: porque nós vimos o seu sinal de fumaça. Olha o que Deus havia feito, gente. Olha o que Deus havia feito. Tremenda essa história. Lembre-se, deixa eu dizer para você, qual que é a lição que a gente tira. Se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça de Deus. Não temas, crê somente. Olha, mas foi improvável, foi estranho, foi esquisito aquilo que Deus fez. Porque Deus muitas vezes age assim, e às vezes a gente não entende. Porque, veja, meus amigos, se Deus tivesse que nos explicar sempre tudo o que Ele está fazendo, todas as vezes que nós não entendêssemos o que está acontecendo, então por que nos pediria para crer e confiar nele? Por que Ele nos pediria isso? Se Deus trabalhasse, gente, se Deus trabalhasse apenas na medida que fôssemos capazes de compreender, então nós seríamos Deus e Ele seria o homem. Os papéis estariam invertidos, gente. E o que eu aprendo quando eu olho para mim e quando eu olho para Deus é que nele e não em mim estão todas as certezas que eu preciso, a direção que eu não tenho, as respostas que eu não encontro, a segurança que firma os meus pés, que fortalece o meu coração, o milagre, a força, o renovo, o ânimo, a vida abundante e a vida eterna. É nele. Meus amigos, os métodos de Deus são estranhos. Às vezes a gente não entende. Ele usa um para abençoar o outro. Ele abre a porta, uma porta de onde a gente não espera. Isso é maná chegando. É bênção de Deus chegando até você. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus trabalha o tempo todo. Mesmo quando nós não entendemos nada. Mesmo quando nós não sabemos o que fazer. Mesmo quando nós não vemos nada acontecer. A sua maneira de agir, estranha ou não aos olhos do nosso entendimento, é a maneira perfeita, é a maneira certa. E por meio dela, se nós confiarmos, crermos e esperarmos, alcançaremos vitória. Creia nisso. Creia nestas coisas. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando por você. Anote Isaías 64, versículo 4. Anote Isaías 64, 4. Um texto lindo que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Este é o nosso Deus. Ele está trabalhando o tempo todo. Ele trabalha para aquele que nele espera. A segunda lição que eu quero deixar para o seu coração sobre sustento, a segunda lição, você que está chegando agora, eu falei da primeira lição sobre sustento de Deus, baseado em Êxodo 16, versículo 1 a 4, que nós lemos. Eu disse que o sustento era incomum. A segunda lição que nós podemos aprender é que o sustento era diário. Anote isso aí. Anote isso, o sustento era diário. O sustento era diário, notou? Veja, amigos, vou tomar aqui minha aguinha com limão.
Veja, o maná não podia ser guardado. Não podia ser guardado, a não ser na sexta-feira. Segundo a lei do Velho Testamento, ninguém trabalhava no sábado. Então o maná da segunda-feira estragava à noite. O da terça estragava na terça-noite, né? O da quarta estragava quarta-noite. O da quinta, quinta-noite. E assim por diante. Mas o maná da sexta-feira, o da sexta, estragava no sábado à noite. Interessante isso. E você tinha que pegar aquele maná e comer. Alguns, com medo de faltar, começaram a guardar. E então o maná estragava e cheirava mal. Outros foram recolher no sábado, mas não tinha maná nenhum. Então Deus disse a esses: até quando vocês vão ser desobedientes? Até quando? Veja, na sexta-feira, eles poderiam colher em porção dobrada, na sexta. Por quê? Mas eles tentavam pegar no sábado também. Toda vez, amigos, toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está pecando. Porque não era para pegar no sábado. Coloque na sua cabeça que Deus vai te sustentar o tempo todo. E esse sustento vai ser diário. Vai ser diário. Quando a gente vê isso, amigos, quando a gente entende essas coisas, isso tira da gente a ansiedade. Você vai ser sustentado pelo Senhor todos os dias da sua vida. Confie no Senhor. Agora, Ele não vai mandar o supérfluo. Ele vai mandar o essencial. Ele vai prover o suficiente. O alimento e o sustento de Deus são diários. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mateus capítulo 6, tem a oração do Pai Nosso. Jesus ali está falando sobre o nosso sustento diário. O Senhor está mostrando para nós que temos que estar em oração e ao mesmo tempo mostrando para nós que o sustento dele é diário. E aqui existe uma correlação com a questão da ansiedade. Porque muitos estão extremamente ansiosos. E a ansiedade é uma desgraça, não é não, gente? Que pode causar sérios problemas na nossa vida. De alterações fisiológicas, complicações psicológicas e até mesmo relacionais com a nossa vida. Vocês sabem disso. Por isso que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, como nos orienta a palavra. Nada vai nos faltar, nós não estamos sozinhos. Ele está cuidando de nós na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, como diz o cântico. Então, gente, esse texto e o sustento de Deus, quando Jesus ensina, orem todos os dias pelo pão de cada dia, Ele está dizendo também que nós temos que entender que o sustento de Deus, o maná de Deus na nossa vida é diário. E não haverá desperdício, não vai faltar, e será o suficiente. Veja, o que Deus faz por nós é suficiente, creia nisso. Havia uma medida para cada família. Deus conhece a medida de cada família, porque Ele conhece a família. Deus conhece a medida da sua família, porque Ele conhece a sua família. Ele sabe qual é a real necessidade da sua família e de cada família. O nosso Deus nos sustenta, gente. Ele não falha. E Ele está do nosso lado diariamente. Ele nos abençoa. E essa é a nossa experiência com o Senhor. Ele é fiel. Ele não mudou. Ele tem sido fiel de geração em geração. Glória a Deus por isso. E uma terceira lição que eu vou deixar para o seu coração aqui nesta manhã. Há uma terceira lição importante do sustento de Deus diante do texto que nós lemos. O sustento era sinal do poder de Deus. Anote aí. O sustento era sinal do poder de Deus. O sustento era sinal do poder de Deus. Deus deu uma ordem para Moisés, que guardasse o maná na arca,
Agora ele dá essa ordem para Moisés: guardar o maná na arca para as futuras gerações, para que elas vissem o alimento que Deus mandou do céu, a provisão no deserto, quando os tirou do Egito. Depois você veja lá no versículo 32 e 33 que diz isso, desse mesmo texto. E é claro que o maná que fosse guardado na arca não se estragaria pela força do poder de Deus, porque essa foi uma orientação de Deus. Mas aqui mostra o sinal, era um sinal da graça e do poder de Deus. O que Deus estava querendo ensinar a Israel e ensinar às futuras gerações é que Ele, o Senhor, é que fez isso, gente. Era o sinal do poder de Deus na história. Por isso é que nós temos que testemunhar sempre que o nosso sustento vem de Deus. Porque você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se Deus tirar a tua saúde, de nada valerá esse emprego. Você pode ter muito dinheiro guardado na sua conta bancária, mas se alguma coisa acontecer, esse dinheiro vai para o ralo, desaparece em poucos dias. Então nós precisamos reconhecer todos os dias, queridos, que quem nos sustenta é o Senhor. O salmista diz, Salmo 127, anote aí, Salmo 127. O salmista diz: se não for o Senhor, melhor dizendo, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Salmo 127, versículo 1 e 2. E depois a Bíblia diz, no versículo 35 de Êxodo, aqui que nós lemos, no versículo 35 diz que por 40 anos Israel comeu maná e foi sustentado até entrar na terra de Canaã. Deus não deixou faltar. Veja, duas coisas importantes aqui, amigos. Duas coisas importantes. Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Primeiro, Ele vai fazer por você o que você não pode fazer. E segundo, o maná de Deus será até o dia de nós chegarmos a Canaã celestial, quando nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Vai ser assim. Foi assim com Moisés e com o povo de Israel. Deus fez por aquele povo que eles não podiam fazer. E esse maná foi até a entrada deles em Canaã, a terra prometida. E assim vai ser com a gente. Deus vai fazer para nós aquilo que a gente não pode fazer. E esse sustento vai ser até o dia que nós chegarmos a Canaã celestial, quando nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Por isso, nessa manhã, lance a tua ansiedade ao Senhor. Coloque a tua vida hoje nas mãos de Deus e confia nele. O teu Deus sabe de tudo o que você precisa e o sustento será diário. Em cada momento Deus vai abençoar você, a sua casa, e nada te faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu quero concluir com vocês para nós orarmos nessa manhã, perguntando a você, qual é a sua necessidade hoje? Qual é? Conta para o Senhor, fala para Ele. Porque Ele que supre, Ele pode suprir todas as suas necessidades. Você crê nisso? Ele supre e Ele pode suprir todas as suas necessidades. Cada pessoa aqui tem uma necessidade diferente. Eu sei disso. Às vezes algumas parecidas, mas todos nós temos necessidades diferentes. Mas saiba que Deus está abrindo uma porta para você, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie em Deus. Confie em Deus, que essa noite de escuridão vai passar. Vai passar. E um novo dia vai raiar na sua vida. Está surgindo na sua vida um novo dia de paz e de alegria. Todas as pessoas necessitam de alguma coisa. Mas existem necessidades que são difíceis de serem resolvidas. Casos que só Deus pode entrar com providência. Então, digo a você, não se desespere, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Apenas confie nele. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o Salmo 37, versículo 18 e 19, diz:
O Senhor conhece o caminho dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém. Deus sustenta você. É Deus que sustenta você. Vamos orar. Eu quero orar por você. Eu sei que muitos também têm necessidades aqui nesta manhã. E eu creio que Deus pode responder hoje a tua necessidade. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, crendo naquilo que ministrei nesta manhã, que é Deus que nos sustenta, é Deus que me sustenta, é Deus que tem nos sustentado todos os dias. Até aqui temos sido sustentados por Ti, Pai. Muito obrigado. Eu te louvo e eu te agradeço, porque embora passamos por tantas dificuldades, problemas e lutas, o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão presente em nossos dias, na nossa vida, guardando de todo mal e nos livrando de dores. Obrigado, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço pelo teu infinito amor. E eu oro agora pelos meus irmãos que estão nesta live, que eles sejam abençoados, eles sejam guardados por Ti. Eles sejam agora guardados por Ti, em todos os caminhos. Como diz a Tua palavra, Senhor, nós meditamos nessa manhã, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece o caminho dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias de fome se fartarão. É promessa de Deus para a nossa vida. É promessa de Deus. Pai, que a Tua palavra se cumpra hoje na nossa vida. Se cumpra na vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor. Livra de todo mal cada um destes meus queridos. Que a Tua graça renovadora seja presente no dia de hoje. Livra, Senhor. Protege, abençoa, fortalece, Senhor. Renova, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que haja toda sorte de provisão necessária, Senhor. Como nós ouvimos nessa manhã, o sustento do Senhor é diário, todos os dias o Senhor nos sustenta, e assim será até chegarmos na Canaã celestial, quando encontraremos com o Senhor. Oh Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por esta semente preciosa que foi lançada no nosso coração e que produziu fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que diz as Escrituras. Obrigado porque o que produz fé no nosso coração é a Tua palavra. E nós te agradecemos e nós te louvamos por esse tempo tão rico e precioso. Dá-nos um dia, Senhor, abençoado, uma semana próspera, uma semana abençoada. Guarda-nos e livra-nos do mal, de acidentes, desastres, de contaminações, seja o que for, toda obra do maligna, tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida seja repreendido e rejeitado hoje em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Eu sei que o Senhor ouve. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus, nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém e amém.